Olá pessoal, olá mamães, eu sou Juliana Monte, mamãe da Mel. No Papo Entre Mães de hoje eu chamei a Gabi, gente, ela vai falar de como é ter 2 filhos, um atrás do outro. Eu acho uma loucura, mas vai ser super legal esse papo, vem ver comigo. Então você realmente quis dar esse intervalinho entre os dois? Total, eu não queria esperar. Mas sempre foi isso? Você e sua esposa sempre teve isso planejado, um atrás do outro? Ou foi assim que veio o Pedro e você falou assim, olha, já vamos... Eu não sei, porque assim, a minha mãe, eu e meu irmão, nós temos 1 ano de diferença. Inclusive a gente fica com 1 semana com a mesma idade. Olá pessoal, olá mamães, estamos aqui em mais um Papo Entre Mães. É com muita alegria que hoje eu recebo a mamãe Gabi, mamãe do... Pedro e da Manu. Tudo bem, Gabi? Tudo bem com você? Tudo certo. Gente, eu confesso que o teminha de hoje, quando eu vi, eu falei assim, que loucura. Ela vai contar pra gente que ela é mãe do Pedro. Com quantos anos o Pedro tá? 1 ano e 8. E a menininha? Tá com 4 meses. Deu pra sacar mais ou menos, né? Você ficou grávida dela quando ele tava com quanto tempo? 8 meses. 9 meses quase. Né? 9 meses? E as 2 gravidez foram planejadas? A do Pedro eu desejei ser mãe, mas assim, naquele momento eu não desejava, eu desejava ter um filho, mas assim, eu estava passando por um processo de... Minha mãe estava tratando de um câncer, então minha vida estava um pouco conturbada. Aí confesso que quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, me deu medo, né? Porque deu um mix de sentimentos, na verdade, mas eu sempre desejei ser mãe. Já a da Manu foi muito planejada, muito desejada, assim como a do Pedro também, mas a da Manu foi planejadíssima. Agora o Pepe veio no susto. Então você realmente quis dar esse intervalinho entre os dois? Total, eu não queria esperar. Mas sempre foi isso? Você e sua esposa sempre teve isso planejado, um atrás do outro? Ou foi assim que veio o Pedro e você falou assim, olha, já vamos... Eu não sei, porque assim, a minha mãe, eu e meu irmão, nós temos 1 ano de diferença, inclusive a gente fica com 1 semana com a mesma idade. Então eu não sei se é porque eu vivi isso na minha casa, então foi um desejo assim, de sempre. E quando o Pedro nasceu, assim, eu falei, vou ser mãe primeiro pra saber se eu ia aguentar o tranco, né, de querer ter em seguida. Mas aí quando o Pedro nasceu, por um tempo eu sentia um vazio dentro de mim, é o que eu sempre comento com as pessoas. Parecia que faltava alguém, então eu tive a certeza que realmente eu ia querer viver essa história de ter 2 filhos seguidinhos. Esse alguém, você sonhava em ser uma menina ou se viesse um menino, tava tranquilo também? Como que tava assim, como que você se preparou pra saber o sexo do segundo bebê? Você tava ansiosa por ser casal ou tava tranquila? Então, eu desejei ter um casal, sim. Até o Pedro, quando eu descobri que estava grávida, no caso, no começo ele era uma menina, né? Tive a notícia de que era uma menina. Jura? Você chegou, tipo assim, no ultrassom chegaram a falar pra você que era menina? Sim, falaram que era menina, 2 ultrassons que eu fiz. Mas assim, dentro de mim eu tinha aquela dúvida. Aí eu não comprei nada, não fiz nada na do Pedro. Que sorte! É verdade. E aí depois veio a confirmação que era um menino, fiquei super feliz, mega feliz, porque quando é o primeiro eu acho que é neutro. Neutro, assim, exatamente. Tem algumas mamães que até têm uma preferência, já tem um sonho, mas eu acho que pra grande maioria é tranquilo. Isso, eu tava nessa fase do neutro aí. Nossa. Aí quando eu descobri que eu tava grávida da Manuela, eu já falei assim, eu queria ter uma menina pra ter as 2 experiências, ter um casalzinho, enfim. E foi muito gostoso quando eu recebi a notícia, a confirmação de que era uma menina, fiquei super feliz. Que é o que eu brinco, né? O casal acho que é um sonho. Porque são 2 né? realizações. Isso. Mas no caso, se viesse um menino, eu também iria ficar feliz, porque o meu desejo era ser mãe de 2. Isso, completar o meu time. Mas eu fiquei time já tá fechado ou pode vir mais um? Não, já tá fechadíssimo, meu Deus, não. Eu tô muito realizada com o Pepe e com a Manu. Então eu tô me sentindo completa, então meu time tá fechado. Mas você já tomou alguma atitude pra isso? Tá no anticoncepcional? Como que é o seu processo pra ter isso assim bem decisivo? É bem complicado você tratar isso com os médicos, até pessoas terceiras, porque as pessoas falam, você é muito nova, seu marido é muito novo, espera. Mas assim, como eu me sinto, como eu falei, vocês vão ouvir muito eu falar isso, porque eu tô muito realizada e muito feliz com o Pepe e com a Manu, aí meu marido operou. Ele optou por operar, porque a médica até não achou legal eu
fazer a cirurgia por eu ser pela minha idade, enfim. Então meu marido operou. Quando a Manuela acho que estava com uns 60 dias, mais ou menos, ele fez a cirurgia. Foi bem rápido, então. Foi assim, rápido. Tipo, a decisão e já partir. Foi, porque a gente tá bem certo. Tudo foi muito certo, assim. Depois que o Pedro chegou, a gente já teve a certeza de ter seguida, ter a menina e ponto, parou. Até mesmo porque veio um casal, então a gente tá super feliz. Como foi a gestação das crianças? Você consegue comparar se foram iguais, se você foi assim, o outro assado? Como que foi a gestação? Graças a Deus, eu não tive uma gestação conturbada, apesar das minhas 2 gestações, minha mãe estava tratando de um câncer em hospital, cirurgia, enfim. Mas questão de mim, do meu físico, graças a Deus eu não tive nada, não tive enjoos, não passei mal, não fiquei de cama. E a única coisa que foi diferente da Manuela foi que eu tive queimação no final, bastante queimação, mas assim, nada impede do seu dia ocorrer tranquilo. E eu ficava mais cansada, acho que por eu ter o PP. Então, aí o PP exige bastante, né, atenção, eu tava naquela fase de andar, aquela loucura toda, o cansaço, mas diferente não. E o amamentar, amamentou os dois no peito? Graças a Deus, também não tive problema. E como foi essa fase de você estar grávida? O PP ainda estava amamentando? Como que você lidou com essa situação? Então, o Pedro, ele mamou até 6 meses no peito, aí depois acabou que ele foi saindo por conta sozinho, por rotina de trabalho, ele também já se alimentava, papinha, frutinha. Da Manuela eu senti bastante dificuldade, porque o peito você tá exclusivamente 100% ali para a criança, né? E como eu tenho o Pedro que é pequeno, então dá uma conturbada aí. Porque vezes... ele tá nessa fase de ter a atenção também, né? De estar andando, de estar ali sem cai, né? Total. E aí a gente entrou com um complemento até os 3 meses, a Manuela ficou exclusivamente no peito. E aí por opção de cansaço e de rotina, porque o Pedro também precisa de atenção e cuidados. Aí a gente entrou com a mamadeira, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não mas você mesclava ou daí entrou com a mamadeira e ficou só com a mamadeira? Não, tá sendo mesclado. Mesclado, legal. A mamadeira entra quando eu vejo que o Pedro precisa de você. Exatamente. Quando eu vejo que o negócio tá meio apertado ali, aí eu entro com a mamadeira, porque é mais prático e mais rápido também. No caso, você tem a ajuda do papai? Como que é o William? O William é efetivo? Ele te ajuda? Tipo, até na casa, lavar a louça, troca a fralda? Ele é ativo? Graças a Deus. O William, ele é um super pai, super colaborativo, participativo. Ele me ajuda em casa, me ajuda muito com as crianças. Legal, é isso aí, William, parabéns. Vai voltar a trabalhar? Já voltei. Já voltou? A gente eu trabalho numa empresa familiar, eu, meu pai e meu irmão. Então, assim, na do Pedro, eu quis ter essa maternidade, esse tempo, exclusiva, né? Isso. Assim, tipo... Mas, assim, pra gente que trabalha por conta própria, é um pouco complicado, né? Porque quando você fala por mim, pelo meu trabalho, pela minha experiência, eu parei, mas não tinha quem fizesse o meu serviço. Então, quando eu voltei no do Pedro eu voltei com 4 meses. Pra mim foi mais estressante, então na da Manuela eu resolvi não parar. Então eu cheguei da maternidade no domingo, na segunda-feira eu já tava com o meu computador ligado e trabalhando. Eu preferi, porque foi eu uma achei... escolha. Foi uma escolha, eu achei que parar e voltar pra mim foi mais complicado. Mas também, como eu trabalho por conta, eu faço as coisas no meu tempo. Não tem uma cobrança realmente de horário, de cumprir a rotina. Não. Por exemplo, agora as crianças, o Pedro tá de férias e eu trabalho à noite, então eu faço eles dormirem, graças a Deus também eles dormem bem e são bem rotineiros. Isso que eu ia perguntar, como que é a rotininha deles, se é tranquila, se você consegue... Tranquilo. E dos dois é iguais? Iguais. Que ótimo. Graças a Deus, nossa. E aí eles dormem, eu ligo meu computador e ali eu trabalho até um certo momento. Trabalho em casa, então. Trabalho em casa. Aí quando a Manu for pra escolinha, que acho que com uns... O Pedro foi com 11 meses. E aí eu volto pra minha rotina de vez mesmo, de segunda a sexta. E que período que eles ficam? O Pedro fica das 7 às 4. Das 7 às 4? Na escola. E a Manu? A Manu fica comigo. Ela não entrou ainda. Não entrou ainda. Você faz as suas atividades de trabalho a hora que ela tá no cochilo? Exatamente. Legal. Ou quando ela tá boazinha, não tá muito chatinha, enjoadinha, eu coloco ela na cadeirinha pra brincar e vou trabalhando, vou fazendo as minhas coisas. E você é do tipo assim que deixa com sogra, com mãe? Ou você é mais assim reservada? Não, de jeito nenhum.
Você pede essa ajuda mesmo? Sim, peço, eu preciso, né? São 2, eu também não sou a Mulher Maravilha de... consigo ficar um dia, algumas horas, mas assim, é cansativo se eu ficasse direto com os 2. Eu tenho muita ajuda da minha mãe, muita. A minha mãe é meu pé, minha cabeça, meu braço, meu corpo. Meu pai também me ajuda muito, a minha sogra ajuda a olhar o Pedro, então eu tenho bastante ajuda da família. Isso é legal, né? Muito bom. Ter esse apoio, assim. Eu queria ver com você, assim, o que você, desse contexto, né, de ter um filho atrás do outro, o que é legal nisso? O que você tira, assim, de que, nossa, isso é o mais legal de ter? Eu acho assim, do meu ponto de vista, que quando eu quis ter 2 filhos em seguidas, eu falei, puxa, eu vou passar por tudo de uma vez, né? Tudo, desde a mudança do corpo, que é gerar um filho, quem é mãe sabe, desde, sei lá, todos os traumas que a gravidez traz, enfim, às vezes passar mal, estria, vou amamentar, não vou amamentar, essas coisas que dá um grilo na cabeça da gente. O cansaço, o não dormir à noite. Então eu falei, puxa, eu já vou passar de uma vez, porque daqui a pouco eles vão estar grandinhos e esse cansaço, lógico que filho, trabalho, preocupação... pra toda a vida, né? Pro resto da vida. Mas eu digo esse cansaço que suga, né? Que é dependente da gente. Porque eu acho que depois, quando eles vão ficando maiorzinhos, é só mais o emocional, né? Tipo, de preocupação, né? Do que vai estar fazendo. Mas parece que não depende mais ali dos nossos cuidados. Exatamente. Né? E eu falei da parte legal. E a parte chata? O que você pega e fala assim, nossa, isso daqui é chato, isso daqui eu não sabia que ia ser assim, a gente podia pular isso. Pois é. Tem dia que eu falo, meu Deus, que vontade de fechar a porta, sair correndo e sumir. Quando um chora e o outro chora. Quando você tem alguém do seu lado, um acode um, outro acode, né? Mas assim, e quando eu tô sozinha que os 2 começam. Aí um chora, outro chora, meu Deus do céu. Aí essa é a parte difícil. E também, às vezes, quando a Manuela tá dormindo e o Pedro dá aquele escândalo, acorda ela, aí atrapalha tudo. O emocional, você já dá uma certa raiva ali no momento. Sim, eu falo, meu Deus, né? o que tá acontecendo? Uma coisa que eu não te perguntei, como foi o parto? Cesárea, normal? Sim, o parto do Pedro foi cesárea. No momento, eu queria muito ter tido normal, mas o meu sogro estava passando por um momento de saúde. E meu sogro desejou muito a minha gestação e ele amava já o Pedro na barriga, então por isso a gente decidiu fazer cesárea, porque a gente ficou preocupado de prorrogar e depois não dar tempo do Pedro conhecer o meu sogro. Mas graças a Deus eu fiz cesárea, foi tudo bem e eu saí da maternidade, comentei com o meu médico que o meu sogro estava no hospital, internado. Então eu falei que eu gostaria de levar o Pedro. Ele falou que era para eu ir em paz, com a minha consciência. Eu fui, o pessoal do hospital me recebeu super bem, sabiam que ia chegar um recém-nascido. Tipo, montaram uma estrutura. Desceram meu sogro para eu não precisar subir, desceram ele com todos os aparelhos. Eu lembro dessa foto do tio no jardim, né, numa cadeira de roda, né? Foi, numa cadeira de roda, foi no saguão do hospital, numa salinha assim. É porque foi emocionante pra gente da família, né? Ela tá falando do meu tio, ele é irmão da minha mãe, ele passou também por um processo de câncer e foi bem conturbado mesmo, e a gente vivenciando por foto esse momento dele, né, dele tá conhecendo o primeiro neto, foi muito emocionante. É igual que você falou, Deus deu esse tempo, né, pra ele conhecer. Graças a Deus, deu. E aí foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, depois de conhecer os meus filhos, foi meu sogro conhecer o Pedro. E ele pegar nos braços, né? E depois de 15 dias aí meu sogro veio a falecer. Mas aí da Manu, por ter tido muito próximo, a médica me orientou que para eu ter normal teria que ser aquele parto normal, né? Vamos dizer, o hormonizado, né? Sem... Nossa, mas podia? Não, então, eles falam que não pelo tempo da cicatrização. 2 anos, não tem uma coisa assim? Isso, tipo, aí cesárea, né? Só que assim, eu só poderia, não é que eu só poderia, ela falou assim, olha, pra você tentar normal, tem que ser, sabe aquele normal que o seu corpo, entendi. Que a mulher vai espirrar, sai a criança. Tipo, o seu corpo mesmo ali, porque tem gente que é assim mesmo, né, gente? Uma benção. Tipo assim, se te deu, saiu. Então, pra eu ter normal, teria que acontecer isso. Mas aí, como eu sou tranquila a isso, acho que o importante é vir com saúde. Deve ter sido graças a Deus foi maravilhosa a minha recuperação. Nas minhas 2 cesáreas eu não tive problema. É isso aí. Topa um quiz? Vamos!
Eu pergunto e você responde, tá? Tá. Gabi como mãe é? Amorosa. É. Qual o seu maior medo? Ai, de perder meus filhos. É, né? De perder. Meu maior medo hoje é isso. Se arrepende do que como mãe? Olha, eu vou falar pelo momento hoje, tá? Eu sei que isso depois pode ser que mude. Eu me arrependo um pouco assim, como que eu posso dizer? De não ter largado a minha vida profissional. Hoje, vivendo hoje, tendo 2 bebês em casa. Às vezes eu me sinto culpada, porque é um tempo que eu poderia estar mais disponível a eles. Ideologia de gênero aplicado nas escolas. Você é a favor ou contra? Nossa, é um assunto complicado, cada um tem uma maneira de pensar e visualizar. Eu não sei, tenho até medo assim, de falar desse assunto, porque né, hoje em dia tá tudo tão normal. A minha pergunta é mais no sentido assim, não significa que se você falar eu sou contra, que você é contra ao homossexualismo, Sim, né? Mas eu sou contra isso, porque eu acho que assim, eu não sou contra o homossexualismo de jeito nenhum, tenho amigos, enfim, do coração que eu amo, são pessoas boas, tão boas, não é diferente isso pra mim. Mas eu sou contra porque às vezes acaba despertando uma certa curiosidade no meu ponto de vista da criança, entendeu? Então, sou contra. Contra. Ser mãe é? Ai, é tudo! É maravilhoso ser mãe do Pedro e da Manuela. É uma realização. Né? É um amor tão gratuito, né? É um amor que eles amam a gente, independente de como a gente é. Tipo assim, é a pessoa que realmente, tipo, fala assim, mamãe te amo, e você assim, se derrete, porque você acredita naquilo mesmo, assim, é verdade. de coração aberto, né? É verdade. Gabi, amei o nosso papo, amei, assim, a sua partilha, né, de falar pra gente da loucura, que é, né, ter um filho atrás do outro, mas é isso, eu acho que é legal porque vai crescer junto, vai... Tudo, né? Tudo passa essa fase que você gosta de falar um pouquinho de estresse. Eu acho que até dá um estresse também, tipo, né? Você tá ali junto. Verdade. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. De coração pela sua partida, fiquei muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço, desejo boa sorte pra você no seu canal. Legal. E tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.